Olá, meus irmãos e amigos, estamos dando sequência a essa série de estudos, mensagens ou reflexões, como queiram, sobre o Sermão do Monte. E hoje, nessa segunda bem-aventurança, que é um conjunto de palavras, de razões para a felicidade das pessoas. E em Mateus capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz textualmente, nas palavras de Jesus: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando você vai associar a felicidade ao choro, talvez você não encontre muito sentido ou muitos motivos para alguém ser feliz, embora chore. Mas antes de falar das razões ou dos motivos, das causas, digamos assim, para a felicidade dos que choram, vamos pensar no choro em si. Por que as pessoas choram? A gente sabe que a criança faz do choro a sua forma de comunicação para a sua mãe, para o seu pai, para os seus familiares, e muitas vezes o choro, que é muito comum a criança nos primeiros meses de vida, o choro tem, digamos, propósitos diferentes. Às vezes a criança chora porque está com fome, às vezes chora porque quer dormir, às vezes chora porque precisa de cuidar dos outros. Mas há outras razões. Já entrando ou avançando na questão do desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, a gente observa que as pessoas, de modo geral, choram por diferentes motivos. Há aqueles que choram por causa de uma dor física. Isso mesmo. Há aqueles que choram porque sofreu uma queda, machucou o pé, sofreu um corte, uma lesão. Então, essa dor física provoca choro. Há pessoas que têm uma certa resistência, se machucam até gravemente e até lançam um sorriso. Mas, na maioria das vezes, um acidente grave provoca choro. Outra razão porque algumas pessoas choram é pela dor na alma, uma dor emocional, uma tristeza, uma decepção, uma frustração. A pessoa que tinha uma expectativa para com alguém e esse alguém o decepcionou, a pessoa pode chorar de mágoa, chorar de raiva, porque não foi atendida em suas demandas. Mas também há pessoas que choram por causa de suas perdas materiais. Tem gente que chora e lamenta profundamente, perdeu a carteira, perdeu o relógio, perdeu o carro, como infelizmente a gente tem recebido essas notícias. Há pessoas que choram, sobretudo por causa das perdas humanas. Os bens materiais podem ser reencontrados ou substituídos, mas uma vida humana jamais. Por isso que a perda humana provoca muito choro. Choro que realmente demonstra o impacto da morte e a convicção de que nunca mais haverá um reencontro. O próprio Senhor Jesus chorou para revelar a sua humanidade. Há 2 episódios na Bíblia em que fica evidente o choro da parte do Senhor. Não numa ordem mais de sequência, mais aleatória. Um dos episódios em que Jesus chorou foi diante da rejeição dos moradores de Jerusalém para com ele. Ele, olhando a cidade de um alto monte, disse para aqueles seus ouvintes, se dirigindo a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados, eis que eu queria cuidar de ti como uma galinha protege os seus filhotes, mas tu não quisestes. E diz a Bíblia então que ali Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. E outro episódio muito mais conhecido do choro de Jesus, e até um dos menores versículos, está lá em João capítulo 11, quando a Bíblia diz: e Jesus chorou, ou Jesus chorou. Quando fala ali daquele momento em que Jesus se aproxima do túmulo de Lázaro com o propósito firme de ressuscitá-lo. Antes de o fazer, porém, ele chorou diante da dramaticidade daquela cena.
Então chorar faz parte da humanidade. Mas há outras razões porque a pessoa chora. Se ela chora pela dor física, pela dor na alma, pelas perdas, a pessoa também pode chorar por causa dos seus insucessos. São projetos que não deram certo, são planos que não puderam se tornar realidade, sonhos que pulverizaram-se. Então há pessoas que choram. Por exemplo, essa pandemia levou muita gente a chorar pela dificuldade de seguir nos seus estudos, no seu trabalho, a receita diminuiu, os problemas decorrentes da falta de recurso também têm afetado famílias e o choro se torna uma realidade. Porém, meus queridos, não é necessariamente por causa desses motivos que Cristo aqui coloca essa bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Por que que a gente supõe isso? Porque, de acordo com os estudiosos, os pesquisadores do texto bíblico, o contexto aqui indica motivos diferentes para o choro. Mostra aqui que não é o choro de alguém que se decepciona, de alguém que realmente se coloca de uma forma, digamos, contrária àquilo que aconteceu, que lhe frustrou. Não necessariamente. O choro aqui deve ter outros motivos. E segundo, como falei, os estudiosos do texto bíblico, felizes que choram. Mas pelo quê? Como alguém pode ser feliz chorando? Vamos então ver, dentro do contexto da Bíblia, qual é o sentido ou a motivação desse choro diante daquilo que Jesus falou. Tudo indica, tudo nos leva a crer que a felicidade está no choro ou por aquilo que a pessoa tem como consciência. Chorar não pela alegria do outro. Sabe aquela pessoa que não se contenta com a alegria do outro e chora? Poxa, eu queria ter o que ela tem, eu queria fazer o que ela faz, eu queria chegar onde ela chegou, e a pessoa chora remoendo essas coisas. Não é isso. Bem-aventurados que choram, mas choram porque admitem seus erros e pecados. Choram porque reconhecem a sua condição diante de Deus. Choram porque confessam os seus pecados. Ou chora confessando os seus pecados. Bem-aventurados que choram. Deus olha para você, para mim, para todos nós, e Ele quer saber se você, se eu, se todos nós estamos admitindo nossos erros e pecados. Eu não acredito que há arrependimento para aquele que se lembra dos seus pecados ou faz menção deles sorrindo, dando gargalhadas. Eu creio que não há arrependimento. Por isso que entendemos que a Bíblia está falando, que o Senhor Jesus está falando, que essa felicidade para os que choram tem a ver com o ato de admitir, reconhecer a condição do indivíduo à luz da palavra de Deus diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Romanos 3, 23, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você, ao fazer referência aos seus erros e pecados, aos seus desacertos, às suas atitudes erradas, aos seus atos de desobediência a Deus, se você não tem consciência disso, ou mesmo tendo consciência disso, ri, debocha, faz graça daquilo que Deus propõe, então não há arrependimento. A gente vê, infelizmente, pelas redes sociais, a gente vê pessoas fazendo referências aos seus erros e pecados, mas de maneira jocosa, engraçada, como uma piada contada para divertir os outros. Pessoas que colocam fotos, selfies, ou lives fazendo as coisas que Deus diz: olha, não é isso que eu espero de você, não é isso que você deve fazer, e as pessoas riem. E muitas vezes elas contam esperando curtidas, aplausos, reconhecimentos e até mesmo aprovação. Não é isso que Deus espera. Bem-aventurados que choram.
Se você hoje ainda não admitiu, não reconheceu seus erros e pecados, é hora de você realmente repensar a sua vida. É claro que durante o momento em que o Espírito Santo está falando ao seu coração, está dizendo a sua condição, está mostrando que você é pecador e que está condenado ao inferno por causa dos seus pecados, seria óbvio que houvesse um quebrantamento, um arrependimento, uma admissão do erro e um desejo de abandonar tais práticas. É nesse sentido que entendemos essa bem-aventurança. Porque não há como pensarmos diferente. Jesus disse lá em João capítulo 16, versos 8 a 11, que quando viesse, o Espírito Santo convenceria o mundo, ou seja, as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Somente uma pessoa com coração duro, somente uma pessoa insensível, quando confrontada pelos seus pecados ou na sua condição, é que pode dizer: a vida é minha, faço dela o que bem quiser. O dinheiro é meu, estou pagando, eu vou curtir minha vida, mesmo que seja errado. Eu vou querer fazer o que eu quiser porque eu quero ser feliz hoje e agora, o amanhã não me interessa. Eu creio que não há realmente alegria da parte de Deus em ver pessoas falando tais coisas. Jesus disse: bem-aventurados que choram. É claro que esse choro aqui não exclui o choro pela perda, pelo sofrimento, pela dor, pelas dificuldades enfrentadas, mas é claro que dentro de tantos motivos a pessoa precisa chegar e dizer: eu sou pecadora, eu reconheço que sem Jesus eu estou condenado ao inferno. É nesse sentido, e aí eu me recordo muito bem das palavras do texto bíblico, principalmente Lucas. A Bíblia fala de duas pessoas muito conhecidas em relação àqueles momentos iniciais do julgamento de Jesus: Judas e Pedro. Judas errou, pecou, traindo o Senhor Jesus. Pedro pecou, negando conhecer o Senhor Jesus. E de forma veemente, há um episódio, narrado no livro de Lucas, como nos outros primeiros livros do Novo Testamento, em que depois de ter ceado, ou seja, depois de ter celebrado a Páscoa, instituída a ceia, Jesus reafirma o que vai acontecer, que foi profetizado no Velho Testamento: eu vou a Jerusalém, serei julgado, condenado, morto e ao terceiro dia ressuscitarei. E quando eu morrer, todos vão se dispersar. Todos vão me abandonar quando eu for julgado. E aí, então, Pedro, de modo impulsivo, não reflexivo, disse: Senhor, todos poderão te abandonar, mas eu nunca vou te deixar. E Jesus logo completou: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: não, Senhor. Mas naquela noite, depois de ter ido ao Getsemane orar, a Bíblia diz que Cristo foi traído com um beijo, Judas o traiu com um beijo, Cristo foi levado para o julgamento, e naquele processo de julgamento, Pedro o acompanhava de longe. E enquanto Pedro esperava a finalização daquele processo, ele foi reconhecido por 3 pessoas. E a cada questionamento sobre se ele conhecia o Senhor Jesus, ou se alguém admitisse, afirmasse pela dizendo, ele diz: não, nunca ouvi, não conheço. Nessas 3 tentativas, ou nessas 3 negações, nesses 3 atos de negar, o galo cantou. E quando ele disse: nunca ouvi, nunca o conheci, não sei quem ele é, o galo cantou pela 2ª vez, e aí então ele se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Naquele momento em que o galo cantou pela 2ª vez, a Bíblia diz que Jesus de longe o viu. Jesus confrontou Pedro com um olhar, e aquele olhar de Jesus foi suficiente para levar Pedro a um quebrantamento, a um choro. Diz a Bíblia textualmente que Pedro chorou amargamente. Pense em alguém que está profundamente ressentido consigo mesmo, alguém que reconhece que falhou, que pecou contra Jesus. Esse choro profundo, um choro de sincero arrependimento. Mas aí diz a Bíblia que na outra ponta, Judas
depois que reconheceu que havia errado, que havia entregue um inocente por 30 moedas de prata, jogou aquele saco com as 30 moedas de prata e foi para um lugar distante e se enforcou. Veja só, Judas teve um remorso tão profundo que não suportou o peso e atentou contra a própria vida e morreu. Já Pedro se arrependeu. O galo cantou 2 vezes e Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Porém, quando reconheceu, admitiu. Tem pessoas, meus queridos irmãos e amigos, que em vez de cantar 2 vezes, o galo já está compondo uma música, já uma sinfonia, e ainda a pessoa não reconhece seus pecados. Ao contrário, está cantando junto com o galo, porque não reconhecem, não admitem, não confessam seus pecados. Bem-aventurados que choram. E aí a gente lembra aqui da conclusão dessa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Você entende isso? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Em outras palavras, não é o choro em si que gera a felicidade. Até porque chorar é dor, é sofrimento, é sentimento de culpa, é reconhecer erro e pecado. Ninguém sorri, ninguém é feliz chorando ao admitir seus erros e pecados ou falar de sua dor e seu sofrimento. Mas Jesus disse, felizes os que choram, porque serão consolados. Ou seja, uma pessoa que chora, uma pessoa que admite seus erros, seus pecados, que fala da sua dor, do seu sofrimento para Jesus, Jesus garante, essas pessoas serão consoladas. Você pode chorar diante das redes sociais, você pode chorar diante de pessoas estranhas no trânsito, na fila, mas quem vai consolar você? Só Jesus consola. E como é que ele consola? Jesus consola porque ele se coloca ao lado, ele é chamado de o Consolador, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Então Jesus é aquele que Deus enviou para estar ao lado dos que choram, mas ele também consola, sabe como? Por essa certeza de que ele acolhe, ele recebe, ele abraça. Lembra do filho pródigo que pecou contra o pai, que destratou o pai, que foi para um país distante, volta maltrapilho, sem anel, sem identidade. O pai se antecipa, corre até ele, o abraça, o beija e diz para os empregados, tragam um anel novo, sandálias novas, roupas novas, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. A festa só veio depois do perdão e da reconciliação. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Davi, no Salmo 51, admite, reconhece seus erros e pecados quando adulterou com Batseba. Ele admitiu, ele não negou, ele disse, eu sei que eu errei. E aí ele escreve o Salmo 51, e nesse Salmo, a partir do verso 14, ele fala mais ou menos assim, Senhor, Tu não te agradas de sacrifício de animais, de rebanhos, de entrega de ofertas, senão eu teria feito tudo isso. O que Tu te agradas de um coração quebrantado e arrependido. Um coração quebrantado e arrependido, Tu não rejeitas, ó Senhor. Então não é a música bonita, não é uma pregação eloquente, não é um grande feito na casa de Deus ou para o mundo que vai realmente trazer a felicidade, mas sim ter a certeza do perdão dos seus pecados e da renovação da fé no Senhor. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Coloque a sua dor diante do Senhor, coloque o seu sofrimento, derrame as suas lágrimas, não diante de uma sociedade muitas vezes insensível, sem empatia, mas derrame suas lágrimas e chore ao pé da cruz de Jesus, dizendo, Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, me fizeram tantas coisas. Ou, Senhor, eu admito meus erros e pecados, eu falhei, eu errei, Senhor, mas me perdoa. Nessa hora você pode fazer isso. E eu quero então encerrar esse breve estudo orando com você. Quero convidá-lo a orar. Vamos orar juntos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque é inevitável a dor, é inevitável o sofrimento, é inevitável a perda. Mas quantas vezes de forma consciente erramos, pecamos contra o Senhor.
fazendo o que a tua palavra diz para não ser feito, fazendo aquilo que é contrário à tua vontade. Ó Deus, que teu Espírito Santo nos convença a cada dia dos nossos erros e pecados, das nossas falhas e imperfeições, e choremos diante do Senhor, admitindo tudo isso, mas tendo o consolo e o conforto que vem de Jesus, mediante o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Senhor e, sobretudo, a certeza da salvação para a vida eterna contigo nos céus. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Minha querida, que a paz de Jesus reine em seu coração. Bem-aventurados que choram, felizes são os que choram, porque serão consolados. Que Deus te abençoe. Amém.